Desde os tempos antigos, o jejum tem sido uma prática espiritual poderosa. Ele aparece em várias passagens das Escrituras como um meio de buscar a Deus, demonstrar arrependimento e se fortalecer espiritualmente. Mas qual é o verdadeiro significado do jejum? Por que tantos personagens bíblicos recorreram a essa prática em momentos decisivos? Hoje, vamos explorar diversas histórias bíblicas que mostram como o jejum foi essencial na jornada de muitos servos de Deus. A palavra de Jesus em Mateus 6:16 a 18 nos ensina a verdadeira forma de jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Dessa forma, o jejum deve ser feito com um coração sincero, sem intenção de reconhecimento humano, mas sim como um ato de adoração e dependência de Deus. Exemplos de jejum no Antigo Testamento. O jejum de Moisés e a entrega da lei, Êxodo 34:28. Imagine um homem subindo ao topo de uma montanha, cercado por uma nuvem de glória. Esse homem era Moisés, e ele passou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, em total consagração a Deus. Durante esse tempo, o Senhor lhe entregou as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que seriam a base moral e espiritual para Israel. Moisés, em meio a esse jejum intenso, estava totalmente entregue à busca pelo conhecimento e direção divina. Ele não apenas recebeu as leis que orientariam o povo, mas também experimentou uma relação profunda e direta com Deus. Esse evento destaca como o jejum pode ser um meio para se aproximar de Deus e receber revelações importantes. O jejum de Davi em busca da misericórdia de Deus. 2 Samuel 12:16 a 23. Davi, um rei segundo o coração de Deus, experimentou o peso do pecado ao cometer adultério com Batseba e provocar a morte de Urias. Como consequência, o filho gerado dessa relação ficou gravemente doente. Em um ato de desespero e arrependimento, Davi se prostrou em jejum, clamando pela vida da criança. Durante 7 dias ele permaneceu sem comer, chorando diante do Senhor. Mas quando a criança morreu, Davi se levantou, lavou-se e adorou a Deus. Ele compreendeu que o jejum não era um meio de manipular Deus, mas sim um gesto de submissão à sua soberania. Esse momento também nos ensina que, embora o jejum seja uma forma de intercessão, ele não nos garante a resposta que desejamos, mas nos coloca em uma posição de entrega e confiança na vontade de Deus. O jejum de Ester e o livramento dos judeus, Ester 4:16. Ester, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, enfrentou um dilema mortal. Seu povo estava condenado à morte por um decreto real. Seu tio, Mardoqueu, pediu-lhe que intercedesse junto ao rei, mas isso poderia custar sua própria vida. Antes de tomar qualquer atitude, Ester declarou um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber, envolvendo todo o povo judeu nessa consagração. Depois desse tempo de busca a Deus, ela se apresentou ao rei e obteve favor, salvando sua nação. Esse jejum nos ensina que quando buscamos a Deus em momentos de crise, Ele nos dá coragem e estratégia para enfrentar desafios. O jejum no Novo Testamento. O jejum de Jesus no deserto. Mateus 4:1 a 11. Após ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites em jejum. Durante esse período, ele foi tentado pelo diabo, que ofereceu comida, poder e riquezas. Mas Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4.
O jejum de Jesus nos mostra que essa prática fortalece nossa resistência espiritual contra as tentações do inimigo. O jejum é mais do que uma simples abstinência de alimentos. É um ato de fé, humilhação e busca pela vontade de Deus. Ele nos fortalece espiritualmente, nos aproxima do Senhor e libera seu poder em nossa vida. Se você deseja se aprofundar espiritualmente, comece a praticar o jejum com propósito e oração, sempre com um coração sincero e humilde diante de Deus. Não importa se você está buscando direção, arrependimento, proteção ou fortalecimento espiritual. O jejum continua sendo uma ferramenta poderosa para aqueles que desejam se aproximar do Senhor.